Olá galera, hoje nós vamos fazer mais uma aula sobre história e fotografia. Nós vamos para a terceira parte dessa aula com esse tema. E agora a gente vai encerrar tentando entender na prática alguns exemplos de como que a gente pode fazer a análise. E a gente vai tentar fazer isso na prática hoje a partir de algumas imagens da Segunda Guerra Mundial. Eu vou trazer para vocês alguns sites e a gente vai tentar entender um pouquinho o discurso que se produz sobre a Segunda Guerra a partir desses sites, né? Como que eles apresentam a Segunda Guerra, quais são as fotos que eles escolhem para estar mostrando e não é só a fotografia em si que revela um discurso, mas quais fotografias você utiliza para representar determinados momentos. Então, se eu escolhi uma fotografia e não outra, isso também revela um discurso. Isso é muito enfático, isso é muito importante, porque a gente também vai manipular a opinião das pessoas e a visão delas de um momento histórico a partir disso, da nossa amostra das fotografias, onde eu vou mostrar e quais fotografias eu vou mostrar. Tem um exemplo bem pontual que é o meu casamento, por exemplo. Na hora que a gente tava no casamento, aconteceram pequenos errinhos de música, de entrada de daminhas, aquela coisa toda. E aí na hora da edição que eu fiz, porque eu pedi pra uma amiga minha gravar o casamento, aí eu fiz tudo na ordem certinha, coloquei as músicas que estavam realmente planejadas, então eu fiz uma manipulação gigantesca dos fatos, porque quem tava lá vai lembrar que não foi bem assim. Talvez nem tenha percebido, mas eu, como tinha planejado, percebi. Então a gente pode manipular totalmente as imagens também na hora da edição e da organização delas, né? Da ordem que eu vou apresentar e quais imagens eu vou escolher para mostrar. Então a gente vai ver isso daqui pra frente, lá mais pro final do nosso vídeo. Mas antes de nós irmos para essa discussão mais prática, eu ainda gostaria de encerrar o assunto fotografia pensando com vocês algumas fotografias post-mortem, que são fotografias que eram tiradas de pessoas depois que elas tinham morrido. Sim, no século XIX essa é uma prática muito comum. Já no século XVII e XVIII, gente, eles já fazem, principalmente na Europa, pinturas de pessoas depois que elas tinham falecido, principalmente porque as crianças, muitas delas acabavam morrendo ainda na infância, né, e aí eles não tinham nenhum registro dessas crianças depois, né, porque a ideia era tirar foto mais pra frente, né, no século XIX, no século XVIII, ali no finalzinho. No caso da pintura era fazer uma pintura depois, né, mas a fotografia e a pintura nesse sentido, elas serviam como um registro dessas pessoas, uma vez que eles não tiveram tempo hábil de fazer isso, mas planejavam fazer mais pra frente, ou nem fazer, porque muita gente envelhecia sem ter um retrato, né, mas aí no caso da criança que faleceu, eles queriam ter essa memória, justamente porque ela não vai mais estar ali no dia a dia pra você conseguir ver, né, e viver com essa pessoa. Então, as pinturas e fotografias também serviam a esse fim, né, de lembrança. Mas a gente vai tentar discutir toda a problemática em torno disso a partir de agora. Mas só para situar vocês, então, as fotografias post-mortem, elas são muito características do século XIX, da era vitoriana, onde o luto ganha uma apresentação muito específica, né? A questão da morte, no decorrer da história da humanidade, ela foi se diferenciando, né? Como se lidava com a morte, a questão do luto, a forma como se lidava com a possibilidade da morte, na pessoa que estava doente ali na cama. Tudo isso vai mudando no decorrer do tempo. A gente vai dar uma passadinha rapidamente nessas questões para entender um pouquinho a morte, para daí entender essas fotografias. Porque se a gente entender a partir do olhar de hoje, se a gente for tentar compreender a partir do olhar de hoje, talvez fique estranho para nós imaginar que as pessoas poderiam, no século XIX, tirar foto com uma pessoa que tinha morrido, né? Parece muito mórbido, parece bizarro, parece sinistro, estranho, não, parece até um desrespeito em certa medida, mas a gente tem que tentar entender aquele período, e é por isso que a gente vai analisar rapidamente um pouquinho como as pessoas lidaram de formas diferentes no decorrer da história com a morte. Então o Vauvel vai dizer que a morte é um reflexo da visão do mundo de determinadas sociedades. Então, cada sociedade vai lidar no decorrer do tempo de uma forma com a morte. Enquanto em alguns lugares se comemora a morte, em outros se chora, em outros se teme, em outros lugares a morte é vista com muita dor, em outros lugares ela é vista com naturalidade. Então, em diferentes momentos da história, isso também se verificou, não só hoje em diferentes culturas, mas no decorrer da história, né? Na antiguidade, por exemplo, se temia a volta dos mortos. A gente vê isso lá com os gregos, com os mesopotâmicos, com os romanos. O culto aos antepassados nada mais era do que uma tentativa de fazer com que os mortos ficassem bem quietinhos lá e não viessem incomodar de novo. Né? Incomodar de novo é ótimo, né? Não viessem puxar o pé na cama, não viessem atormentá-los, né? Então eles tinham um respeito, uma reverência com a memória do morto, muito em função desse medo que eles tinham da volta deles.
Na Idade Média, por exemplo, tinha toda uma organização em torno da morte e eles não tinham problemas em mostrar pra pessoa que estava lá no leito da morte, que estava doente, que ela ia morrer. Eles não tinham problemas em deixar isso claro, porque existia uma relação diferente com a morte, né? Existia uma preparação para a morte e uma aceitação um pouquinho mais tranquila, digamos assim. A partir do século XIII, o rosto do morto, por exemplo, passa a ser encoberto. Antes disso, as pessoas não tinham esse problema em ver o morto necessariamente nessa condição, né? Aí hoje, por exemplo, a gente tem essa tranquilidade também, né? A gente vai nos velórios e as pessoas ficam lá observando, e eu acho também isso muito mórbido, a pessoa morta, né? Então, por isso, inclusive, que a gente, quando alguém falece, contrata lá a funerária pra maquiar a morte. Isso é muito louco, né? A gente pensar na morte, eu acho que é uma questão bem interessante, né? Tem muita coisa pra gente pensar e a gente não vai ter tempo de ver tudo isso hoje, mas pensem sobre. E é uma área de pesquisa muito interessante. Mas com relação à morte, a questão da funerária que eu estava dizendo, né, a gente tende a tentar maquiar essa aparência da morte ou da tristeza. Então, ainda que a pessoa ali esteja morta, nós temos a sensação de que ela tá dormindo, ou pelo menos está em paz, porque ela não tá fazendo uma careta, ela não tá com cara de brava, ela tá ali, assim, toda plena, sossegada. E tem muita gente, não sei se vocês já ouviram isso, mas elas olham a pessoa lá no caixão e dizem, nossa, agora ela descansou. Porque é isso justamente que a galera lá da funerária tem a função de fazer, né? De fazer a gente ter a sensação de que a morte finalmente foi boa, né? Então, a visão religiosa também vai influenciar muito, né? Nesse quesito de como se lida com a morte. Mas, de maneira geral, na nossa cultura aqui ocidental, nós temos essa coisa, principalmente agora, né? Nesse período que a gente vive, no século XXI, do luto, né? Do velório. Eu, particularmente, acho o velório uma coisa super terrível, porque você fica ali esperando o momento que você finalmente vai cair a ficha, e aí o velório, ao mesmo tempo que ele tem momentos de extrema tristeza, daqui a pouco as pessoas estão conversando e daqui a pouco estão dando risada, e enquanto tem lá as pessoas mais próximas da família estão extremamente tristes, os outros estão ali como se estivessem só num evento. Eu, particularmente, acho o velório uma coisa bem bizarra. Mas é a nossa forma de lidar com o luto, né? Então, a nossa sociedade do século XXI é uma sociedade que não gosta da morte. E ela vê isso com tristeza. Falando isso parece óbvio, né? Mas não foi no decorrer da história da humanidade, tá? Não foi sempre assim. A nossa sociedade tem essa característica do luto, da dor, do sofrimento, de encarar a morte como uma coisa ruim e deixar a morte lá pro cemitério. Então, a minha dor fica naquele momento. Acho que até por isso que serve o velório, né? Pra você ficar mais tempo sofrendo ali aquela dor, ainda que não seja totalmente um sofrimento, porque eu particularmente acredito que realmente a pessoa entenda o que tá acontecendo depois que ela chega em casa, e não no momento do velório. Até porque muitas vezes a pessoa tem que se preocupar com tantas coisas, em ligar pra funerária, em fazer isso, em receber visita, ótimo, em receber os parentes, em fazer isso e aquilo, que ela não consegue nem viver o luto necessariamente, mas depois é que vem essa dor, e a negação talvez seja justamente esse momento do luto ali, do velório, seja o momento em que você ainda tá tentando assimilar o que aconteceu. Enfim, na nossa cultura, então, a gente tem essa prática do velório, do enterro, né, de uma espécie de uma despedida, seja com um fundo religioso ou não, seja um pastor, um padre falando alguma coisa, ou as pessoas falando alguma coisa pra essa pessoa que faleceu, mas de maneira geral a gente tem esses rituais ligados à morte, né? E não temos hoje problema em necessariamente ver o morto, porque a gente maqueia, né, essa morte nele, e aí fica um pouquinho mais fácil de aceitar. Né, talvez essa coisa da família de eu quero vê-lo pelo menos pela última vez, né? Então eu tô vendo ali um corpo, e o corpo é a nossa materialidade, é o que faz com que a gente ainda exista aqui, mesmo que a alma, ou seja, o que as pessoas acreditam que exista, já tenha ido, né? Ainda que algumas pessoas também acreditem que não tenha ido, tenha ficado ali em certa medida, mas o corpo em si ele já não vive, já não tem mais vida. Então, mas ele ainda é a tua forma de permanecer aqui nesse mundo. Então talvez ainda o velório também tenha essa última questão, né, de manter mais tempo a vida, em certa medida, ali. Mesmo que já não haja vida, eu entendo isso, né, parece contraditório, mas é bem isso. Mesmo que já não haja vida no corpo, mas é o corpo, é a pessoa ainda ali. Daqui a pouco ela vai começar a se decompor, ainda que já esteja, né, mas eles deixam esse processo um pouquinho mais lento, né, terrível isso. Mas, ainda que a pessoa daqui a pouco vai se decompor, ela ainda está ali. Então talvez seja essa tentativa de manter a pessoa um pouquinho mais nesse plano, nessa vida, nesse mundo, ainda que ela já não esteja mais ali. Enfim, então a morte é uma questão muito louca. Essa é a conclusão que eu chego.
Nos séculos XVI e XVIII, o corpo se tornou objeto de curiosidade científica, então principalmente depois ali do Renascimento eles começam também a usar o corpo para entender realmente o ser humano, então tem a questão de dissecar corpos, abrir, ver o que tem dentro, a igreja ficando horrorizada com isso, porque entendia que era uma profanação dos corpos, enfim, né? A morte mais comovente, com dor e angústia, e essa ideia de negação vem no século XIX. Então essa coisa da dor mesmo em função da morte, do sentimento que nós temos hoje é muito do nosso século. Eles dramatizam a morte, ela está muito associada à ideia de saudade, de lembrança do outro. Então a morte que nós temos hoje no século XIX, aqui nós temos no século XIX, aliás, é uma morte que está muito ligada a essa dor e a sentir o outro, a ausência do outro e a saudade do outro. Então, as fotos, inclusive, do post-mortem, tem algumas que são muito interessantes, que eles não tiram foto com o morto, com a pessoa que faleceu. Mas eles representam a família, mas ele deixa uma cadeira vazia, deixa um espaço vazio que representa a ausência do outro. Isso é muito forte, né? Isso é muito impactante, porque eles estão mostrando que a pessoa vai fazer falta. Então é no século XIX que eles vão adquirir essa noção de saudade com relação a quem parte, né? E essa coisa da ausência. Do drama que se faz em torno disso, né? As carpideiras que são contratadas para ficar chorando o morto, né? A morte, aliás. Enfim, então isso tudo, esse drama, essa encenação, digamos assim, em certa medida, da morte, do luto, vem também do século XIX, que é um momento onde as pessoas vivem dias, aquele luto, ficam ali usando preto por muito tempo. Então a era vitoriana é bem esse momento da história onde a morte é quase um evento mesmo. Não se conta ao doente que ele vai morrer, né? Então nesse período, se antes na Idade Média não tinha problema nenhum em contar pra pessoa que ela estava doente, que ela ia morrer, nesse período a gente já tem medo porque a gente sabe que a pessoa vai ter medo da morte ou que vai ser triste, então as pessoas adiam a notícia, elas tentam fazer de tudo pra pessoa não saber que ela vai morrer. Então ao longo do século XIX as pessoas estão cada vez mudando de perspectiva, cada vez mais, ainda que elas morram em casa, então é tudo muito ali no campo da intimidade das pessoas. No decorrer do tempo as pessoas vão indo pro hospital, quando elas estão doentes, elas morrem no hospital, então fica cada vez mais longe. O cemitério também fica mais longe, não é mais dentro da igreja, porque no século XIX principalmente, antes disso, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, como vocês sabem, né? Nós temos igrejas no Brasil no período colonial, onde tem gente enterrada, né, nesse período, e aí eles, inclusive, quanto mais perto do altar, mais próximo de Deus, né, na visão deles. Então, com o tempo, com as medidas de saúde, né, com o tempo, no final do século XIX principalmente, as pessoas vão começando a entender que isso não é bom, né? À medida que a ciência vai se desenvolvendo, eles vão começando a pesquisar sobre a questão do quanto a decomposição dos corpos pode ser ruim para o ser humano. Aí eles vão começando a defender a ideia de que os cemitérios têm que ser cada vez mais isolados, né? Então cada vez percebam que a morte e essa coisa do luto vai ficando cada vez mais distante. Mas ainda no século XIX a gente tem essa presença muito grande do morto dentro de casa, a pessoa morre em casa, o luto a pessoa não vai lá enfim, né, no cemitério tem os lugares onde são feitos os velórios, agora eu esqueci o nome. Enfim, mas naquele período o luto é vivido dentro da própria casa, né? A questão do velório é feita em casa, então ainda tem uma intimidade muito grande entre casa, morte, tem uma relação ali que se estabelece. Com o tempo é que a gente não quer isso, não quero isso na minha casa, não quero essa lembrança aqui, né? Mas no século XIX ainda isso é forte. Eles não querem então que seja velado em casa para não gerar desconforto, né? As lembranças são muito no sentido de a pessoa não ser esquecida, então a gente tem essa dificuldade do ser humano em aceitar ser esquecido. Então a gente já viu que a fotografia ela dava a possibilidade das pessoas existirem, lembram? Então eu sou alguém a partir do momento que eu tô registrado, eu existi, tá aqui, mesmo que eu morra alguém vai lembrar de mim. Então a fotografia post-mortem também tem essa função, né, de fazer com que as pessoas nunca sejam esquecidas, em tese. No século XIX, né, esse século, aliás, foi considerado o século de culto aos mortos, né, para preencher justamente o espaço da ausência. Então, quando eles começam a sentir essa falta dos mortos, cada vez mais eles vão desenvolver todo um sistema em torno do luto, né, como eu falei pra vocês, a era vitoriana tem muitas essas características, principalmente na Europa. Isso vai ter resquícios aqui no Brasil, a gente tem alguns artigos que vão mostrar como que isso chegou aqui no Brasil, né, como que, eu posso até postar pra vocês se vocês quiserem, alguns exemplos de alguns lugares do Brasil, não é uma pesquisa muito extensa, mas tem
mostrando que isso também chegou no Brasil, mas a gente tá pensando principalmente na era vitoriana na Europa, né? E o como eles viviam esse luto de maneira muito dramática e intensa. Elas existem basicamente pelas altas taxas de mortalidade infantil, que eram muito presentes ali no século XIX, né? Então muitas crianças faleciam, então para tentar manter a memória dessas crianças, eles faziam essas fotografias, né? Seria a única prova da existência delas. Uma lembrança, a única forma de comprovar a sua existência. Às vezes os mortos eram representados como se estivessem vivos e às vezes eles eram representados como se estivessem no caixão. Tem muita foto na internet, gente, que diz que é sobre o post-mortem e não é, tá? A gente tem que ter um cuidado. Por isso que eu até vou colocar pra vocês ali uma dissertação, se não me engano é uma tese, onde a autora ali, ela referenciou uma série de fotografias. Então dá pra usar tranquilamente, porque a gente sabe da fonte, de onde é. Agora na internet tem muita coisa mesmo que eles dizem que é uma foto post-mortem e não é. Por quê? Porque essas fotos, elas são muito sinistras, né? Pra hoje, elas são mórbidas na nossa concepção. Na época existia todo um respeito, todo um cuidado, não é a questão, tá, gente? Na época não era nem um pouco estranho, né? A gente tem que ter isso, tem que ter esse cuidado pra não cometer anacronismos, tá? Mas hoje as pessoas utilizam justamente pelo estranhamento que isso causa, então tem muita polêmica, muita coisa aí na internet que não é verdade. Então tem que ter um cuidado aí. Mas, de maneira geral, essas fotos normalmente apresentavam os mortos nos caixões mesmo. No Brasil, principalmente, a gente não tem nenhuma imagem onde a pessoa, pelo menos segundo as pesquisas que a gente encontra, não tem até hoje nenhuma pesquisa dizendo que os mortos eram representados em pé ou sentados como se eles estivessem vivos ou como se estivessem ali no dia a dia, na realidade deles. Normalmente as pessoas são apresentadas no caixão e as pessoas em volta, né? Ou só o caixão da pessoa mesmo. Tá? Essa é a característica específica do Brasil com relação aos post-mortem. Mas na Europa a gente tem alguns registros de pessoas que são representadas sentadas no colo da mãe. Eu vou mostrar pra vocês depois algumas imagens que são assim bem impactantes mesmo, que mostram ali como se elas estivessem no dia a dia, vivendo uma cena normal, corriqueira com a pessoa que acabou de falecer, né? Tem registros de pessoas que depois de uma semana que foram fotografadas. Então imaginem vocês a situação, né? Questão complicada. Aqui, 9 dias depois do óbito, tem um registro de uma pessoa que foi fotografada, então imagine vocês. No Brasil, tem fotos de mortos em caixão ou deitados como se eles estivessem dormindo, mas não tem nenhuma como se eles estivessem vivos, né? Aí tem uma questão com relação a isso, gente, que daí se questiona muito, né? Será que eles realmente queriam fazer parecer que as pessoas estavam vivas? Na verdade, não, gente. Provavelmente, eu li vários artigos sobre, né? E pelo consenso que eu entendi que existe, as pessoas aceitavam que a pessoa estava morta, eles só queriam ter uma lembrança amigável, boa dessa pessoa. Então, se ela pudesse parecer ali, como eu falei, que a gente faz até hoje, né? Em paz, dormindo, seria mais interessante. Só que alguns fotógrafos usavam a tática, não sei se seria o termo, a estratégia, de depois que tiravam uma foto, às vezes colocavam uma pessoa em pé. Eles tinham alguns equipamentos que ajudavam eles a fazer isso, colocavam ali a pessoa em pé, como se ela estivesse viva mesmo, e aí pintavam o olho da pessoa no próprio negativo ali da foto. Então isso realmente dá esse caráter sinistro das fotografias post-mortem que circulam na internet, né? Porque essa coisa de, nossa, eles estão querendo fazer parecer que a pessoa tá viva. Não necessariamente, eles aceitavam a morte, eles tinham a ideia de que a pessoa estava morta, só que eles queriam ter uma boa lembrança dessa pessoa, justamente num período, gente, onde as pessoas viviam um pouco, onde não existia a possibilidade de registrar tão facilmente assim, né, durante a vida. Então, quando a pessoa morreu, era a última oportunidade que você tinha de ter um registro dela, né? Então, eles faziam realmente, com todo cuidado, com todo carinho, com todo respeito, mas era feito. Né? Então pra gente isso pode parecer muito estranho hoje, é muito legal pensar as fotografias post-mortem com os nossos alunos, enfim, dentro da historiografia mesmo. Por quê? Porque hoje a gente tem uma ideia de fotografia, de velório, como uma coisa desrespeitosa, né? Eu até, quando faço aula presencial, eu sempre mostro pros alunos em alguns sites, onde eles mostram com horror casos de pessoas que foram fotografar mortos. Quando é um morto famoso, né, aí até não fica tanto, né, parece que não gera tanto estranhamento. Mas quando as pessoas estão num velório ali do familiar, né, um velório dito, entre aspas, comum, isso gera um estranhamento gigantesco. Mas que mórbido, que estranho tirar foto com uma pessoa morta, né? Então isso gera hoje um estranhamento muito grande. Por isso que daí é legal pra gente trabalhar a ideia do anacronismo, né, entender
os diferentes tempos, entender a lógica do período histórico e não o que a gente pensa hoje. Mas o que é muito interessante é que quando a gente está trabalhando com os alunos, a gente descobre que nos interiores, em alguns lugares até hoje, se mantém essa prática. Então, o que é muito louco, né? Então, a gente acha que isso horroriza a nossa sociedade hoje, mas não necessariamente. Então, até metade do século passado, algumas pessoas ainda mantinham esse costume como normal. E até hoje, em alguns lugares, as pessoas têm registros de pessoas mortas, né? Fotos de familiares ou não, né? Porque às vezes não eram só das pessoas mais próximas, às vezes eles tiravam e mandavam para as pessoas, os parentes mais distantes, a fotografia. Né? Mas isso também não é tão diferente assim do que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas mandam fazer no velório lá algum registro da foto da pessoa pra gente ter. A diferença é que quando foi tirada a foto ela tava viva, mas ainda assim é foto de alguém que tá morto, né? A diferença é que eles tiravam depois que a pessoa morria. Então isso que dá esse caráter meio sinistro, né, nos padrões que a gente tem hoje, mas não é pra todo mundo. Então também a gente tem que fazer esse adendo, esse paralelo aí, né, esse parênteses, entender que não é pra todo mundo que isso soa estranho, não. Tem lugares onde essa prática ainda é comum no Brasil, principalmente nos interiores, né, essa ideia do registro mesmo, pra guardar, que é a lembrança. E a fotografia, ela tem esse caráter, né, ela nos permite lembrar daquilo que a gente vai necessariamente esquecer. Então a fotografia, ela vai registrar. E é muito interessante, tem uma frase aqui que eu até separei de um texto, que diz que a fotografia normalmente ela mata aquilo que tá vivo, né? Porque a gente mata pra registrar. No caso das fotografias post-mortem, elas vivem o que tá morto. Então há uma mudança de perspectiva, né? A fotografia do post-mortem, ela serve pra justamente manter a memória dessa pessoa, né? Fotografar e apropriar-se da coisa fotografada. Então você, quando tá fotografando a pessoa que morreu, em certa medida você tá mantendo ela viva por alguns momentos ali ainda. E é a maneira que as pessoas têm de perpetuar a lembrança dessas pessoas. É importante também entender que essas fotografias, elas não representavam necessariamente a morte, mas a vida, né? Essa lembrança da pessoa seria justamente da vida que existia ali um dia, né? Eles também têm, principalmente no século XIX, ali com relação ao cristianismo, a ideia de boa morte. A boa morte é aquela onde o morto aparece com uma cara tranquila, em paz, aquilo que a gente falou agora há pouco, que a gente faz até hoje, né? A ideia de que a pessoa morreu tranquila, feliz e descansou. Algumas crianças, gente, nas fotografias post-mortem, eram representadas como anjos. Então elas eram vestidas com roupas brancas, tinha a questão das flores, elas remetiam muito ao que seria um anjo, justamente para dar essa ideia de que era um anjinho que foi pro céu, né? Até nos túmulos a gente vê um pouco dessa representação até hoje, né? A gente escolhe fotografias das pessoas pra colocar no túmulo, então em certa medida a gente ainda tem essas práticas, elas não são da pessoa morta, mas a pessoa que está ali está morta, né? Só o fato de a gente fazer um túmulo pra ir lá lembrar dessa pessoa, pra algumas culturas pode parecer mórbido, mas a pessoa não tá mais ali, é só um monte de pó ou um osso que ainda, né, tá em processo de decomposição e não é mais a pessoa. Mas para algumas, para nossa cultura, né, a pessoa em certa medida tá ali, existe uma lembrança, né, o levar flores ainda é uma questão importante, né, tem o Dia dos Finados, então assim, a nossa sociedade ainda lida com essa questão, né, de maneiras diferentes, mas ainda é uma questão importante da nossa sociedade. Aí assim, as pessoas poderiam ser representadas com alguns itens, alguns elementos que simbolizassem a morte. Então, normalmente eram tiradas fotos ali com elas, com flores, às vezes muitas flores, com frutas caídas, né, um pássaro morto, um cordão cortado, as mãos cruzadas, né, enfim, flores murchas também. Esses elementos, eles representavam a morte. Então, ainda que a pessoa aparecesse viva, esses elementos davam a entender que ela estava morta. Às vezes também eles tiravam foto com as pessoas com objetos que eram importantes na vida dessas pessoas, ou com seus cachorros, seus animais. Tem uma foto na internet que tem um homem morto com 2 cachorros, assim. Então eles tentam registrar a pessoa como se fosse uma lembrança daquilo que era bom pra ela, que é muito interessante, né? A morte, nesse sentido, era mais natural pra eles? É uma questão que a gente tem que tentar pensar, né? Talvez eles agissem com mais naturalidade ao tratar do corpo, porque eu imagino que hoje talvez não fosse assim tão simples você ficar do lado de um cadáver, né? Ainda que seja tua mãe, teu pai, teu esposo, tua filha, então, enfim. Eu acho que a gente tem uma dificuldade maior em lidar com essa coisa do corpo morto. Aí a gente fica se perguntando como que eles conseguiam manipular ali, manusear, mexer, né? E aí justamente, né, eles tinham essa visão um pouquinho menos... Não sei nem o que termo usar, né?
eles tinham um pouquinho menos de receio com relação ao manuseio dos corpos, né? Então, mais ou menos o que a funerária tem, né? A galera do funerário não tem muito esse receio de encostar, eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Inclusive, né, fazem todo aquele processo que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque é bem complicado, bem, né? Enfim, trabalhar morta é uma questão bem complexa, né, gente? É bem complicado mesmo, mas enfim. Então, eles não têm muito pudor, muito receio, né? Então, justamente, talvez seja como as pessoas naquela época viam o corpo, né? É a pessoa que eu amo, é o meu parente aqui, a minha família. Não tem problema nenhum em encostar nele e tirar uma foto do lado dele como se tudo estivesse normal. Então, pra gente, novamente, ressalto isso. Pode parecer estranho, mas pra época era homenagear a pessoa, era a forma de mantê-la viva. Então, isso era muito bonito pra época, era realmente importante. Aí vocês vão me perguntar, era só pessoas ricas que podiam fazer isso? Não necessariamente, né? Como a fotografia ela se tornou mais popular no final do século XIX, tinha muita gente comum, digamos assim, né? Pessoas mais pobres que tinham acesso a isso. Por isso elas até se dedicavam a tentar fazer essa fotografia depois que a pessoa tinha morrido. Elas davam um jeitinho ali de conseguir um dinheiro justamente por conta de ser a única lembrança, né? Mas já não era assim tão difícil de conseguir fotografar, tá? Aí tem uma questão aqui que eu coloquei que é bem interessante, que o luto é feito pelos vivos e para os vivos. Então a pessoa morreu, ok, acabou, né? Eu vou mandar pra vocês essa dissertação que eu falei, e ela é muito interessante porque ela discute questões filosóficas. Ela não é da galera da história, mas é do pessoal da arte, se não me engano. Mas é muito interessante porque a autora ela vai debater várias questões filosóficas, assim, pra pensar realmente a morte, é bem legal. E ela vai dizer que o luto, então, é feito pelos vivos e para os vivos, que é justamente o que a gente vive hoje. A pessoa já não tá mais ali. Por que a gente fica ali? Pra tentar aceitar? Pra honrar a memória? Pra receber os votos de luto, né, das pessoas que estão na nossa família? Qual que é a pira, né? A fotografia inaugurou um meio frágil, mas persistente de salvar as coisas do esquecimento, e com relação às fotografias post-mortem não é diferente. Então, basicamente, gente, a partir de 1930 vai acontecer um distanciamento com relação a esse tipo de fotografia, e aí vai ficar menos comum, mas ainda existe, como a gente já viu. Certo? Então, basicamente, a gente discutiu as principais questões sobre as fotografias post-mortem, né? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas, mas as principais questões são essas, né? É importante que a gente sempre olhe um período a partir do seu tempo e não a partir do nosso, e entenda a fotografia, olha como ela tinha poder no século XIX, né? Para essas pessoas no século XX também, em certa medida, né? E é um exemplo super legal pra gente trabalhar com os nossos alunos em sala de aula quando a gente for pensar o século XIX, para pensar um pouco a questão cultural e não só a economia, política, né? Vamos tentar pensar o que está acontecendo nesse período, quem são essas pessoas, o que eles fazem, como lidam com a morte. A morte, em diferentes tempos da história, é um tema super legal, inclusive, pra gente trabalhar com os nossos alunos. E a gente pode usar a fotografia post-mortem para pensar o século XIX, é uma ideia bem legal, tenho certeza que vai chamar muita atenção deles. E a gente consegue trabalhar um pouquinho essa questão do anacronismo, do cuidado com pensar um período a partir do seu próprio tempo e não a partir do nosso. Nós temos algumas imagens do post-mortem que eu falei pra vocês entenderem como que funcionava então isso. Essa é uma pintura, no caso, pra vocês perceberem que a questão de representar pessoas mortas não é só da fotografia, né? Antes, como eu tinha explicado pra vocês, já existia esse costume com pinturas. Aqui nós temos então algumas imagens que já são fotografias, né? Aqui mais uma pintura. Aqui mais uma imagem da internet. Essa imagem aqui é uma que teria sido montada e não necessariamente o homem estaria morto. Então, como eu falei pra vocês, na internet existe muita coisa criada, como essa imagem aqui também, né? Então, se cria muita coisa justamente porque é um tema polêmico e que assusta em certa medida as pessoas, né? Aqui, ó, nós temos mais uma mulher ali com a criança, né? Pra mostrar a ideia da pintura. Ela teria falecido, novamente a pintura. Aí aqui as pessoas com os caixões, com um caixãozinho ali, normalmente crianças recém-nascidas, né, ó. A criança envolta em um monte de flores. Aqui a menina que estaria falecida. E a menina em pé ali. Normalmente a gente acha essas imagens bem mórbidas, né, mas é aquilo que a gente discutiu. Uma questão cultural. Essas imagens aqui são mais do Brasil, né, que mostram as pessoas com os caixões, como a gente já discutiu, que era mais comum, né, não necessariamente as pessoas sendo retratadas sentadas ou em pé.
que é família com os bebês ali que faleceram. E seria isso, gente. As fotografias, gente, também foram muito utilizadas ao longo do século XIX, XX e até hoje dentro das revistas e dos jornais para apresentar certas perspectivas, né? Então, em revistas, principalmente no século XX, das mulheres, revistas que falavam de política, revistas que apresentavam a sociedade, a elite, elas apresentam fotografias que revelam muito da sua sociedade, né? Então as mulheres normalmente elas estão postas sempre no momento do lazer, da futilidade, né? No campo da questão do que seria entendido como feminino, né? Então nas colunas lá, em que lugar da revista aparece a fotografia da mulher, né? Quando eles estão pensando essa questão em mostrar a burguesia, a elite, principalmente no século XX, no seu lazer, as mulheres em atividades que são ditas femininas, como passeio, compras, cuidado com o lar, os homens nos espaços públicos, né, dentro da política. Então percebam que até os espaços que as fotografias ocupam dentro das revistas revelam muito sobre a sociedade. Então a gente está pensando hoje basicamente em repercussão, né? A gente vai pensar agora as imagens da Segunda Guerra e o lugar onde elas foram publicadas e por quê. Mas com relação às fotografias dentro das revistas, também a gente está pensando repercussão, consumo, quem acessa essas imagens. Então, se antes a gente pensou lá atrás como se tira foto, que discurso se produz ao tirar a foto e editar, agora também a gente vai pensar a repercussão, o consumo e como que essas fotografias são manipuladas para chegar até as pessoas e que discurso elas podem representar. Então a gente também pode analisar uma revista, a gente pode analisar um jornal e entender quais fotografias aparecem e por quê. E com relação aos grandes acontecimentos da história. Porque tudo é história, né? O pessoal tá falando agora, porque é um momento histórico. Tudo é história. Mas tem momentos que são mais evidenciados pelas mídias. Quando esses momentos mais evidenciados pela mídia, que são mais desimportantes na opinião pública, surgem, como que eles são representados, né? Quais são as imagens que são escolhidas para representar? Tem aquela imagem muito icônica do menininho durante a época da imigração, ali que o pessoal estava saindo do Oriente Médio ali para tentar ir para a Europa. Tem aquele menino que morreu na praia, não sei se vocês lembram, uma fotografia que acho que um de vocês até analisou ali no Facebook, né? Acho que foi o Ju. Que mostra um pouquinho essa questão da imigração, né? Então o menino morto na praia, uma criança, ela impacta, né? E gerou uma discussão que não existia antes, né? A Europa fechada para imigração, não tava nem aí para ninguém. E aí quando aparece aquela fotografia, percebam o poder de persuasão que ela tem e o poder de reflexão. Ela traz toda uma discussão, é uma imagem só, mas ela apresenta toda uma discussão que é a rejeição dos imigrantes, os problemas que a humanidade enfrenta hoje. Então a criança morta, ela gera essa comoção, como gerou, e a gente sabe que passou, né? Porque já não se discute mais sobre isso. Então percebam que a veiculação de determinadas imagens pelas mídias também revelam uma intenção. Por que mostra uma coisa e não mostra outra? Quando a gente fala dos movimentos lá de terrorismo, tinha uma época que se falava muito na TV sobre a questão do terrorismo lá, o mundo islâmico. Enfim, os ditos terroristas, a gente sabe que não são todos os muçulmanos, é preciso que se entenda isso, mas a mídia criou essa ideia de que todo muçulmano é um potencial terrorista. Então percebam que a manipulação das imagens, das fotografias, elas são intencionais e elas vão dar conta de produzir determinados discursos, e a gente também pode analisar isso dentro da história. Agora a gente vai mostrar pra vocês algumas imagens, algumas fotografias da Segunda Guerra Mundial que são do site MSN, pra gente tentar entender um pouquinho como que eles produziram o discurso. Por que eles escolheram essas fotografias e não outras? Por que tem uma ausência feminina gigantesca? Por que no outro site que eu vou mostrar pra vocês, eles já mostram o protagonismo da mulher, mostrando as bruxas da noite, que foram as aviadoras lá da União Soviética? Por que existe essa produção de discurso? Porque quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, normalmente as pessoas mostram só a questão do Holocausto, da tristeza, da violência, e mostram o armamento, daí tem a questão do nazismo, a figura do Hitler, o protagonismo dos Estados Unidos. Será que é só isso? A gente teve uma experiência muito interessante esses tempos. Eu fui com a escola no Museu do Holocausto e eu achei muito interessante porque eles apresentaram uma perspectiva diferenciada. Quando a gente chegou lá, a gente achou que ia ver aquilo que é o clássico com relação ao Holocausto, né? Os sapatos das pessoas que morreram, as malas, pertences, aquela coisa super dramática. Eles mostraram que o museu é feito para pensar a vida e não a morte. Não quer dizer que não tivesse essa discussão, não quer dizer que não tivessem pertences de pessoas que morreram,
mas eles queriam mostrar a sobrevivência, as pessoas que sobreviveram, que resistiram. Então, quando a gente pensa na Segunda Guerra, existem diferentes discursos que podem ser criados. A gente não vai negar a questão da morte, da opressão, mas também houve resistência, também houve protagonismo feminino, tem uma série de outras questões que têm que ser mostradas, né? E não só o mesmo de sempre. E quando você vai lá no site MSN e vê que o discurso deles mostra basicamente arma e tristeza, a gente percebe que existe uma construção de um discurso que eles querem criar sobre a guerra. A guerra tem questão que é disputa política, que diz respeito à disputa de poder, tem uma série de questões, inclusive religiosas, econômicas, que também tem que ser apresentadas, né? Não é só isso. Não quer dizer que isso não foi importante, claro que é fundamental para entender a Segunda Guerra, mas existem tantas outras coisas que também são importantes. E ao escolher uma foto e não outra, a gente está produzindo um discurso. E agora a gente vai tentar analisar um pouquinho quais são esses discursos. E aí ainda tem uma outra série de imagens que mostram as mulheres da Primeira Guerra Mundial trabalhando. Então, essas fotografias, elas dão protagonismo para a mulher porque revelam que durante a Primeira Guerra Mundial, elas é que tiveram que dar conta da indústria, elas é que tiveram que dar conta de tudo, porque os homens estavam na guerra, então elas tiveram que dar conta de muitas coisas. E ao mostrar essas fotografias, a gente revela um outro discurso sobre as guerras, né, de que as mulheres participam ativamente na Primeira e na Segunda Guerra, não só nas posições que são ditas femininas, como enfermeira, médica ou... Médico não, né? Porque médico é do homem, e mulher é enfermeira. Enfim, mas essas posições de cuidado, mas também agindo, usando a violência. Não que isso seja positivo, porque eu acho que usar a violência não é bom nem para homens nem para mulheres, mas as mulheres também agiram com violência, também mataram pessoas e também participaram da guerra ativamente. É um fato, e a gente tem que trabalhar essas questões. Então a gente vai ver isso a partir desses discursos que são criados a partir da série de imagens que são usadas, né? Eu uso várias imagens e eu crio um discurso sobre um determinado fato histórico a partir dessas imagens. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, o site MSN, né? O título da matéria é Segunda Guerra Mundial em 100 fotos poderosas. Então já chama atenção porque eles estão dizendo que tem 100 fotos que conseguem representar tudo que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui, ó, pra vocês darem uma olhada, essas são as 100 fotos escolhidas e elas já revelam um olhar. Então aquilo que eu tava pedindo pra vocês tentarem se atentar é justamente pro fato de que existe um discurso quando você escolhe 100 imagens para representar um período histórico, né? E por que você escolheu essas e não outras, né? Aí agora eu já vou ver rapidinho algumas aqui, depois eu peço para vocês entrarem, né? Aqui tá o link, é bem fácil, é só digitar lá MSN, as 100 fotos mais poderosas da Segunda Guerra Mundial e vai aparecer isso aqui com certeza, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Eles sempre vão apresentar, como eu falei para vocês anteriormente, a questão das armas, né? O poderio militar. Tem muito essa questão de mostrar o nazismo, né, a partir da figura do Hitler. As crianças, né, a questão do sofrimento. Aí tem as propagandas no meio, né, vocês percebem que o site está bem poluído, né, em termos de propaganda. E aqui nós temos um vagão que está levando judeus para os campos de concentração, né, aqui é Edith Piaf. Novamente guerra, né, a questão do poderio, o nazismo. Depois vocês podem aqui, gente, inclusive, ó, ir aqui embaixo, tem a legenda explicando o que seria cada uma dessas coisas, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos soldados canadenses, né, que fazem uma pausa para comer. Então eles vão mostrar também nas imagens, de maneira geral, um pouco do cotidiano da guerra, né? Então aqui nós temos um soldado que é alemão, então eles vão mostrar vários aspectos, né, da guerra, e eles vão estar mostrando um pouquinho do cotidiano também, né? Aqui é a ocupação alemã em Paris. Nós temos a imagem, a fotografia clássica lá do anúncio da guerra, né, quando a guerra começou. Aqui nós temos soldados, né, uma criança segurando um bichinho de pelúcia que se tornou icônico. Aqui são homens segurando mísseis, né, com a artilharia deles ali, tropas alemãs. Aqui nós temos um submarino alemão. Então eles mostram bastante essa questão do poderio de arma, né? As crianças ali que estão sendo levadas para outros lugares, os aviões.
Aqui os sapatos, né, os pertences das pessoas que teriam morrido na guerra, né, aquilo que eu falei pra vocês com relação ao Holocausto, o museu lá, a gente acha que vai chegar lá, vai ver só isso. Aqui tem essa tônica, né, a questão do sofrimento, da dor, não tem quase resistência e não mostra o outro aspecto, é mais essa questão de mostrar os soldados, as armas que eles tinham e a destruição que foi feita. Essa é a perspectiva que eles apresentam, tá? Soldados no seu dia a dia, os tanques. Né, aquelas cenas clássicas, né, das pessoas que estavam sendo presas lá, né. Nós temos a questão de novo do poderio bélico, as pessoas no dia a dia, né, as pessoas sendo presas. Aqui são soldados estadunidenses, só pela roupa a gente já percebe isso, né. Então aqui a gente tem uma cozinha improvisada dos soldados alemães. Questão das bombas. Vou passando mais rapidinho, gente. Essa aqui é interessante porque mostra os soldados nazistas comemorando o Natal. Essa é uma das minhas preferidas, né? Imaginar que os soldados pudessem estar comemorando o Natal é uma coisa bem bizarra, né? Entendendo que eles são nazistas. Enfim, né? Uma questão da cultura super norte-americana, né? E aqui nós temos uma série de outras imagens. Então eu vou pedir pra vocês darem uma olhada nessas imagens. Ó, essa aqui é muito legal, gente. Mostra as pessoas fazendo reverência ao Hitler, né? Pra mostrar o quanto a população, ela realmente estava engajada nos ideais deles, ainda que a maior parte da população não soubesse necessariamente o que acontecia, né? Mas percebam que então tem um discurso que eles mostram aqui, né? Então a ideia é vocês discutirem agora como que vocês conseguem entender o discurso produzido, as imagens do Hitler, né? Peço para vocês, então, entrarem aqui no site. Vocês vão ver as mulheres sempre nessas posições de... como se elas fossem apenas vítimas, né? Não mostra a mulher de forma diferenciada. Aí, por exemplo, aqui, ó, se vocês entrarem nesse outro site, que é o Bruxas da História Incrível História, aliás, vocês vão ver as Bruxas da Noite e já apresentam as mulheres em outras posições, né? Como elas ali como aviadoras, elas agindo, né, na guerra. Então é uma outra perspectiva. Percebam que a gente cria um discurso quando a gente escolhe algumas imagens para representar um período e não coloca outras, né? Então eu vou pedir para vocês depois darem uma olhada nas outras imagens aqui, né? São várias das pessoas não resistindo, mas elas sempre sendo... aqui, ó, elas estão sempre sendo presas, então elas estão se rendendo. Normalmente essa é a tônica, né? Eles não mostram muito essa questão da resistência por parte das pessoas, das mulheres, dos judeus, né? Tem muito essa questão dos homens, dos armamentos, como eles lidam com isso. Então observem que existe uma produção de discurso a partir dessa lógica aqui, né? De como eles organizaram as imagens. Então é isso que eu vou pedir para vocês analisarem agora na atividade que vocês vão fazer, né? O que vocês acham que a organização dessas imagens aqui, a escolha dessas imagens revela sobre a Segunda Guerra Mundial? Que discurso eles quiseram produzir sobre a Segunda Guerra Mundial? Ó, novamente, sempre a dor, o sofrimento, né? As pessoas se rendendo, destruição, e aí a comemoração do final da guerra. Aqui, gente, nós temos no site Segredos do Mundo uma frase bem chamativa, né? As fotos proibidas que Hitler tentou esconder do público. Então, são fotos que trazem o Hitler sob uma outra perspectiva. Então, eu gosto de trabalhar essas imagens porque elas mostram pra gente como que as imagens podem ser manipuladas para criar discursos, né? Por que normalmente quando a gente fala do Hitler, a gente vê essas imagens aqui dele sempre na posição de autoritário, sempre mostrando poder, sempre mostrando justamente o que a gente sabe que aconteceu, né? A questão do poder excessivo que ele tinha e de tudo que ele fez. Normalmente essas são as imagens que a gente vê quando a gente pensa no Hitler, quando a gente fala sobre ele, eu procuro alguma coisa na internet, são essas imagens que são veiculadas. Aí aqui esse site chama atenção justamente porque são imagens que ele em tese teria escondido porque revelam uma outra face dele. Então, a gente, normalmente, quando as pessoas fazem atrocidades, a gente tenta desumanizar elas, né? E fazer parecer que
Eles são monstros, mas essas fotografias trazem o Hitler sobre uma outra perspectiva. Então trazem a ideia de que ele era um homem comum, ó. Então são imagens aqui, tá cheio de propaganda esses sites, meu senhor. Aqui, gente, ó, traz a ideia de que ele era uma pessoa comum, né? Tava ali, ele também tinha os seus momentos de lazer. Ele ali com uma criança, ó. Então percebam que mostra o Hitler sobre um outro olhar, né? Ele com uma touca de banho, ele sorrindo. Essa aqui é a minha preferida, com certeza. Então é um Hitler mais doce, mais humano. Então normalmente não se veicula essa imagem dele, ó, ele posando ali com sua bermudinha e a meia comprida, super divertido. Então são imagens que normalmente não se veiculam. E o site até provoca dizendo que eram imagens que ele teria escondido justamente para não mostrar essa face dele. Então é uma questão a se pensar também, né? Que discurso a gente consegue produzir quando a gente usa algumas imagens e não outras. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Depois nós vamos ver outro tema, né, daqui pra frente. Mas por hoje, o tema fotografia fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muita coisa, porque pra mim é um tema super relevante e eu sempre aprendo muito com ele. Beijo, até mais!